vocês abrirem a palavra de Deus em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 25. Profeta Isaías, capítulo 25. Verso 7 e seguintes. Este capítulo é um capítulo profético e ele fala, eu vou ler uma parte só, há uma promessa aqui que diz que o Senhor, Ele destruirá a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, a vergonha, a miséria, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Até aqui. Este trecho profético, ele fala de dias vindouros, né? Isso aqui foi em torno ali de 400 anos antes de Cristo, mas ele traz uma promessa de vitória sobre a morte, de dias onde a lágrima será enxugada, e onde o opróbrio, a vergonha e a miséria que assola as nações e a vida da humanidade também serão removidos e tratados por Deus. Estes dias começaram em Cristo, porque a partir de Jesus a vitória sobre a morte já é uma realidade para aqueles que creem. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E será uma realidade quando o Senhor Jesus voltar. Quando nós celebramos a ceia como igreja do Senhor, nós devemos lembrar dessas duas realidades, de que em Cristo ela já chega para nós, de que a vitória sobre o choro já nos alcança, e de que ela será completa, e de que não haverá mais lágrimas, né? E esta é a promessa que também está em Apocalipse, e que não haverá mais morte. De todos os rostos Deus tirará, né, a lágrima e também todo o opróbrio. Este é o Deus da salvação. E Ele diz que nós devemos, nos alegrar na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Esta é uma realidade que nós já podemos viver hoje, a alegria da salvação. A palavra de Deus fala disso, de que nós podemos viver esta realidade em Cristo, ainda que no meio muitas vezes de um mundo mau, de dores, de sofrimentos, mas de que a salvação já nos tem alcançado e ela se completará no dia de Cristo, amém? E a palavra do Senhor possa realmente guardar o nosso coração e a nossa mente nessa manhã. Vamos orar juntos? Pai querido, nós estamos aqui em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, congregados como tua igreja, como aquele, Senhor, que tem buscado a tua presença neste lugar aqui, como igreja local, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, porque nesta manhã nós despertamos pela tua graça e o teu favor. Estamos de pé, Senhor, e reconhecemos que a tua bondade nos tem sustentado e tem tratado conosco, Senhor. E nós te damos graças, Senhor, por essa promessa já neste início de celebração, por esta realidade da salvação em Cristo, Senhor, que nos tem alcançado e alcançado, Senhor, a todo aquele, Senhor, que crê,
que ousa confiar a sua vida a Ti, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Tu, Senhor, possa, Senhor, Te mover no nosso meio, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, alcance, Senhor, na nossa mente e o nosso coração nessa manhã, fazendo, Senhor, toda boa obra, Senhor, que Te apraz, Senhor Deus, que é do Teu agrado. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti e dizer, Senhor, vem e faz, Senhor, em nós. Faz, Senhor, em nós, como Te apraz, Deus, como Tu queres. Estamos aqui, somos vasos, Senhor. Tu és o oleiro, Senhor. É Tu quem dás a verdadeira forma, Senhor. É Tu, Senhor, quem tratas e limpas a nossa vida, Senhor. E quando muitas vezes, Senhor, ela parece desabar, Deus, é Tu, Senhor, quem tens esse poder de trazer o vaso de novo, Senhor. A verdadeira forma, Senhor. Nós queremos colocar as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Nas mãos do oleiro. Nas mãos, Senhor, do Deus que ama. Do Deus que nos ama tanto, Senhor. E nos amou a ponto de dar o Seu Filho por nós, Senhor. Nós Te damos graças dessa manhã, Pai. Por toda esta obra, Senhor, que Tu tens feito em nós, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para, Senhor, celebrarmos a ceia que Teu Filho Jesus, Pai, estabeleceu em memória, Senhor, para que nós vivamos, Senhor, na alegria da salvação, na certeza, Senhor, de que Tu, Senhor Deus, tens aberto um caminho novo para nós, por meio de Cristo. Eu oro em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Aleluia. A paz, igreja, povo de Deus, povo santo. É bom ver cada um de vocês aí. Glória a Deus. Vamos aquecer o nosso coração na presença do Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar um Deus todo-poderoso que deu mais um dia de vida para cada um de nós. Mais um dia de esperança. Mais um momento que a gente possa adorar realmente Ele todo o coração, com toda a nossa força. Por isso estamos aqui como igreja, numa só voz, num só Espírito, exaltar um Deus todo-poderoso, em nome de Jesus. Aleluia. Só lembrando que se você quiser trazer dízimos e ofertas para o altar, você pode trazer a qualquer hora depois, tá? Deus abençoe você. A igreja está aqui para te adorar, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és um rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és um rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és um rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora.
igreja te adora. A tua igreja te adora. Essa é a oração da tua igreja, Senhor Deus. Esse é o nosso clamor nesta manhã, Senhor Deus. Bem-vindo é sobre este lugar, Senhor Deus. Vem sobre este lugar, Senhor Deus. Tu é um Deus que não invade, Senhor Deus, mas um Deus que permite, Senhor Deus. Um Deus que respeita a nossa liberdade, Senhor Deus. Nós queremos declarar essa manhã: vem sobre nossa vida, vem sobre nosso coração. Nós te convidamos para fazer parte dos nossos sonhos, fazer parte dos nossos projetos, dos nossos desafios, Senhor Deus. Vem, Senhor, no meio do teu povo, orienta, Senhor Deus, conforta, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Faz a tua vontade nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus, tu é um Deus que pode juntar tendão com tendão, osso com osso. Senhor Deus, tem um poder sobre o barro, sobre o teu povo, Deus. Não há nenhuma dúvida, Deus, eu creio que tu pode todas as coisas, Senhor Deus. Tu pode gerar vida onde há morte, Deus. Tu pode, Senhor Deus, fazer frutificar onde há o deserto. Tu pode tirar toda a depressão, toda a doença, Senhor Deus. Por isso estamos aqui, confiantes, Senhor Deus. Uns confiam em carros e cavalos,
mas a nossa força e a confiança está no Senhor. A nossa força está no Senhor, oh Pai. Nós queremos declarar com toda a nossa fé, Senhor, que se abra o céu sobre este lugar, Senhor Deus, e seja derramada a Tua vontade, seja derramado cura, seja derramado libertação nesta manhã, Deus, seja derramado, Senhor Deus, ousadia, Senhor Deus, seja tirada toda a cegueira dos nossos olhos, para a gente contemplar, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Acende o fogo no nosso coração, Deus. Acende o fogo no nosso coração, Senhor Deus, que muitas vezes está frio, indiferente, Deus. A Tua palavra diz que é uma promessa do Senhor que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que se arrepende, um coração que ama, Deus. Por isso estamos clamando a Ti como igreja, Senhor Deus. Dá um coração sensível, Senhor. Dá-nos sensibilidade de espírito, Deus. Queremos Te ouvir nesta manhã, Senhor Deus. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor
obrigado, Senhor Deus. Obrigado que nossos lares podemos te adorar nesta manhã, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você pode se sentar. Quero saudar novamente todos, nessa manhã, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E essa manhã, graças a Deus, chuvosa, Deus é bom. E acho que nunca, talvez, desejamos tanta chuva, depois desse período de estiagem. E pedimos ela e Deus nos tem dado nesses dias. E com certeza o Senhor também tem preparado para nós este tempo também de vitória. Eu tenho crido que no meio das crises, que no meio deste momento que muitos vivem não só a crise do isolamento, mas as coisas que vêm a partir dele, as coisas que nos assaltam na nossa vida diária. Quando nós temos essa esperança no Senhor, que nós declaramos aqui nessa manhã, por meio desses cânticos, nós alimentamos realmente a nossa confiança nele. Eu creio que o Senhor, ele não está parado. Deus não está em isolamento. Deus continua operando. Amém? Quero convidar você a estarmos meditando na palavra de Deus nessa manhã, antes de celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Eu tenho trabalhado algumas temáticas que são extremamente importantes ou que se formam como a base da vida cristã e da caminhada da salvação. Eu trabalhei a questão da tentação, trabalhei na palavra de Deus aqui com os irmãos a questão da vitória sobre as adversidades, sobre o mundo que Jesus disse que nos daria essa vitória, que ele venceu o mundo. Também trouxe no domingo passado uma palavra fazendo um paralelo entre Judas e Pedro sobre a questão do arrependimento, sobre a questão da vitória por meio desta prática devocional, desta prática que deve acompanhar a nossa vida, que é a prática do arrependimento. O arrependimento é algo bom, não é algo ruim. E eu gostaria de continuar trabalhando nessa direção. Um outro tema importante que nós vemos aqui na vida de Pedro e na nossa vida e faz parte da nossa existência, é a questão da culpa. Como a palavra de Deus trata a questão da culpa. Como a culpa pode ser vencida. A culpa é algo que acompanha a nossa existência. Por mais que nós tentemos, digamos assim, negá-la, a culpa faz parte da existência da humanidade. E se nós olharmos aquele texto de Mateus 26, verso 75, que eu li no domingo passado também, que diz que Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Nós vemos aqui um processo de culpa instalado no coração de Pedro. E eu gostaria de tratar um pouco disso da palavra de Deus, não na direção de que a culpa agora assuma o controle da nossa vida, muito pelo contrário, mas que nós possamos também aprender a viver em vitória sobre esta realidade que nos assalta diariamente. Nós tanto culpamos como somos culpados. Nós tanto vivemos este processo de culpa interior, como muitas vezes alimentamos esse processo nas nossas relações. E se você começar a estar bastante atento, você vai perceber isso. Com certeza Pedro carregava consigo essa culpa de ter negado a Cristo. E esta culpa já não começou, ela já começa ali a partir da primeira negação, Quando Pedro nega, ele jura não ter conhecido Jesus. A segunda vez, que ele nega,
Na verdade, ele jura, né? Mas é interessante que na terceira vez, ele já tem um rompante de raiva e de violência aqui. Quando ele diz que começou a praguejar. E muitas vezes é assim, né? A culpa também leva, muitas vezes nós vivemos esses rompantes de raiva e de violência, né, nas nossas relações. Nós vemos isso claramente. A culpa já havia se estabelecido no coração de Pedro, né? E o sentimento de culpa é uma das causas de muitas enfermidades. A própria medicina reconhece isso, a psicologia reconhece isso, né? A ciência reconhece que a culpa é um dos grandes causadores de enfermidades, tanto somáticas do corpo, como psicossomáticas da nossa alma, né? Ou da nossa psique. Então, a culpa gera problemas desde insônia, depressão. A culpa, quando tomou o coração de Judas, levou ele ao suicídio. A culpa gera afastamento, isolamento, uma série de problemas que envolve a vida da humanidade. Mas este problema, ele tem solução. A culpa, ela tem um papel patogênico no meio da sociedade. E a consciência de culpa, queridos, é algo constante na nossa vida. Ela só pode ser aplacada, né, quando nós resolvemos a questão, ou ela pode ser aplacada quando nós reprimimos. Nós vivemos sentimentos de culpas que têm inúmeras causas. Mas eu queria aqui destacar duas coisas. Que nós vivemos aquilo que nós chamamos de falsas culpas. Culpas que nós assumimos, nos culpamos por coisas que são falsas. Ou culpas que muitas vezes são lançadas sobre nós, ou nós lançamos sobre outras pessoas que também são falsas. Que não têm razão de ser. Isso já começa na infância, quando muitas vezes, né, nós como pais erramos lançando sobre nossos filhos culpas para tentar controlá-los. Culpas que não são verdadeiras. Ah, pois é, você só faz besteira. Não é verdade? Começa a se gerar essa consciência, sentimento de culpa, né? Dessa realidade de que eu só faço besteira. Coisas como essas que vão sendo inculcadas, vão entrando na nossa história, né? Em nossa jornada nós experimentamos falsas culpas e verdadeiras culpas também, por causa dos nossos erros. Porque o erro, o pecado, os nossos erros fazem parte daquilo que nós somos, da nossa história. Negar esta realidade de que nós erramos é negar quem? A nossa história. Em nossa jornada nós experimentamos censuras de pessoas, censuras injustas. Algumas outras censuras que até são justas. Nós experimentamos julgamentos, alguns injustos, tremendamente injustos. Outros até que têm a sua razão. Mas estas coisas vão gerando em nós este sentimento de culpa. As críticas, as humilhações, os desprezos, às vezes o olhar de desprezo, né? Há uma série de sugestões sociais que vão trazendo e montando esse ciclo e esse circuito de culpa na vida do ser humano. Nós começamos a ter medo do julgamento dos outros, conviver com a zombaria, o bullying, o silêncio reprovador, palavras malditas, mal colocadas. E assim a culpa vai tomando conta da vida do ser humano. Culpa pelo tempo mal aproveitado. Quantas pessoas se culpam porque aproveitaram mal o tempo? Não é verdade? Puxa, perdi a minha vida. Você já ouviu essa frase? Joguei fora a minha vida. Puxa, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. Puxa, escolhas erradas geram culpa. Bah, quantas pessoas carregam sobre si a vida inteira o fato de terem feito uma escolha errada e elas carregam essa culpa.
culpa pelos sonhos não concretizados, culpa pelos erros cometidos. Isso tudo, queridos, nos atinge. Porque, na verdade, viver é fazer escolhas. E a realidade é de que nem sempre acertamos. Nós não acertamos. Nas nossas relações, nós nem sempre acertamos. Essa é a verdade. E não podemos negar isso. Viver na negação não gera vitória e nem cura. Se nós olharmos, por exemplo, para Jacó, Jacó tinha um dilema pessoal. Jacó, ele enganou o irmão. E ainda que Deus tenha todo o propósito com Jacó, Jacó carregou isso por muito tempo. Essa culpa pessoal. E um dia, ele precisa agora tratar isso. Ele foi colocado numa, como se diz assim, numa encruzilhada, né? Chegou um momento que ele não tinha como fugir do irmão e ele tinha que encontrar o irmão, Esaú. E naquela noite, Jacó passa em luta, a palavra de Deus diz, né? Ali em Peniel, Jacó luta contra a sua culpa, contra este grande erro, né, que gerou este grande conflito com o seu irmão e que traria, né, e traz no bojo disso tudo o medo das consequências que vêm, o medo do que pode vir adiante no encontro com o irmão. E naquela noite atroz, naquela noite de luta, Jacó não luta só consigo, mas ele luta com Deus, diz a palavra. Ele se joga diante de Deus e luta. E pede que o Senhor o abençoe. Ele teve esta ousadia de, neste tempo, carregado com certeza de sentimentos de culpa, lançar-se à presença de Deus e lutar com Deus. É a ousadia, né, de admitir as coisas, mas não permitir que elas sejam o veredito final. Porque o veredito final, queridos, do homem que busca o Senhor, está nas mãos do Senhor. Você entendeu isso? Nós podemos dizer: Senhor, tu tens a última palavra, não eu. Senhor, tu tens a última palavra, não o homem. Não os meus sentimentos, não o meu coração. Essa foi a luta de Jacó com Deus. Neste caminho doloroso, sim, da humilhação, da culpa, da angústia, muitos homens de Deus provaram a graça salvadora. O Senhor os alcançou, porque eles o buscaram. E com todas essas lutas, e até muitas vezes revoltas, né? Quando nós fazemos este caminho na presença de Deus, né, este caminho é o caminho que nos leva à realidade, ou a provar a realidade da graça salvadora. Porque a graça de Deus, o favor de Deus, ele é libertador. E nos liberta da culpa. E este processo também é um processo diário de vitória, já que nós vivemos num mundo carregado de culpa, de um circuito pesado de culpa. Deus ama, queridos, aqueles que, em lugar de disfarçar o problema, o enfrentam até o confronto e a resistência, como Jacó fez. São esses que saem talvez mancos do processo, com marcas, né? Como Jacó saiu manquejando, e a palavra de Deus diz, né, que isso ficou na vida de Jacó, mas saiu vitorioso. Ou como Paulo, que carregou uma enfermidade, e Gálatas 4 fala sobre esta enfermidade da vida de Paulo, que não foi curada por Deus, o seu espinho na carne, mas que provou o poder da graça na sua vida, e Deus disse: a minha graça te basta. É muito interessante, lá
nesse processo que Jacó passou na presença de Deus, naquela noite turbulenta, Jacó diz assim: vi Deus face a face, e a minha vida foi liberta. É o que Jacó diz e termina no final deste processo de luta. Nós precisamos lutar sim, queridos. Lutar contra este circuito muitas vezes de culpa, como atingiu a vida de tantos homens de Deus, homens que caminharam com o Senhor, como Pedro, como Jacó, e talvez aqui eu podia passar amanhã levantando tantos outros. Abraão também cometeu seus erros, o pai da fé, é só você olhar a história dele, né? E os nossos erros justamente nos remetem a este sentimento de culpa. A palavra de Deus diz que nós temos um acusador constante da nossa alma. Este é o verdadeiro significado da palavra diabolos, ou diabo. É o acusador. É o adversário. Mas não só ele. Muitas vezes nós temos as circunstâncias, as verdadeiras culpas, pessoas se levantando também para nos acusar. O segredo, queridos, não é fugir, não é dar cabo da vida como fez Judas. Pedro, ele voltou às redes e ao seu trabalho antigo de pescador. Nós vemos isso lá em João 21:3. Quando Pedro vira para os discípulos e disse: eu vou pescar. E os outros dizem: a gente vai com você também. Pedro volta às tarefas antigas, né? Muitas vezes nós, para tratarmos a nossa culpa, nós nos escondemos em um conjunto, né, de tarefas, nos lançando ao trabalho, nos lançando à ocupação, para tentar reprimir ou aplacar a culpa que carregamos. Mas é interessante que a culpa na vida de Pedro é tratada por Jesus, trazendo de volta a ele este senso de responsabilidade e esta oportunidade de assumir um novo compromisso. Se você olhar comigo lá em João 21, o Evangelho de João, o último capítulo. Enquanto Pedro, no meio do seu fracasso, inclusive no fracasso da noite de não apanhar peixe nenhum, tendo se lançado, né, às águas novamente, ele encontra, ao clarear da madrugada, Jesus na praia. E no verso 15 do capítulo 21, diz que depois de terem comido, Jesus havia preparado ali um alimento para eles. Jesus se volta para Simão e pergunta: Simão, filho de João. Simão, né, era Simão Pedro, né? É nome também de Pedro. Simão, filho de João. Amas-me mais do que estes outros? É interessante, né, que Jesus traz à tona toda esta questão da arrogância de Pedro, o dizer que ele morreria por Jesus. E Jesus disse: cuidado com o galo, Pedro. O processo da soberba é algo terrível em nossa vida, porque nós dizemos: não, eu vou acertar, vai dar certo, eu vou vencer. E quando muitas vezes nós nos encontramos no meio de tropeços, no meio de erros e da culpa, como Pedro, o galo canta e mostra a nossa realidade. Jesus vem ao nosso encontro. E agora Pedro, aquele que com certeza, né, entendeu que não era o cara que amava mais a Jesus do que todos os outros.
mas aquele que simplesmente responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não mais que os outros, mas que eu te amo. 3 vezes negou. 3 vezes Jesus, Ele lembra com certeza, cada vez que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Pedro lembrou-se daquela vez primeira, daquela vez segunda e daquela vez terceira do seu erro, da sua traição, da sua negação. Há um confronto aqui, queridos. Há um confronto com uma realidade da alma. Há um confronto com uma culpa, talvez reprimida. Há um confronto, sim, e Jesus, ele faz esse confronto. De forma amorosa, mas ele faz esse confronto. Porque ele sabe que carregar a culpa é algo tremendamente patogênico em nossas vidas. Algo que gera morte. Tu me amas? A oportunidade de que ainda na limitação do amor, porque Pedro, quando fala deste amor para Jesus, ele não consegue se referir a ágape, a um amor perfeito e incondicional que ele achava que ele teria por Jesus. Mas o termo aqui que ele usa é outro. Eu te filéu. Eu te amo. Eu sou teu amigo. Eu amo com este amor de amigo, não um amor perfeito. Você já disse para Deus: Deus, eu não consigo te amar perfeitamente como eu devia. Você já alimentou esse sentimento? Eu já alimentei. Por muito tempo esse sentimento ele me massacrava, porque eu não conseguia amar a Deus como eu achava que eu devia de amar a Deus. Eu carregava esta culpa no meu coração. Mas nós precisamos entender que o nosso amor a Deus é resposta do amor dele. O amor dele incondicional é perfeito, pleno. E o nosso amor depende do amor dele. É um poder que vem da ação do Espírito Santo dele em nossas vidas. Este senso de responsabilidade não deve, pelo contrário, alimentar a culpa quando Jesus trata as coisas, e nos traz a responsabilidade dos nossos erros. Mas nos levar a entender que o amor de Deus, e a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. Que o amor de Deus é restaurador. E que este amor de Jesus de ir ao encontro de Pedro gera em nós também essa resposta a ele. Ainda que talvez não tão perfeita como nós queríamos, porque nós somos muito perfeccionistas. O perfeccionismo também nos leva a reprimir a nossa culpa. Nós não admitimos que erramos. Mas a verdade é, queridos, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós experimentamos a sua graça. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos quem somos. E mais dependente da graça nós nos tornamos. Do favor de Deus, do perdão de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, da orientação de Deus. E quanto mais nós experimentamos a sua graça, mais nós descobrimos faltas em nós. Este processo assusta muitas pessoas. Mas é um processo legítimo da vida cristã. Mas nós distinguimos e discernimos quem nós somos. Este processo, se vivido na perspectiva de um Deus que nos ama, e quando nós entendemos o amor de Deus, este processo ele se torna um processo libertador. Não um processo escravizador. A religião escraviza, queridos.
A religião, com todos os seus legalismos e normas, escraviza. Mas o amor de Deus, ainda que nos confrontando, nos liberta. Nós precisamos aprender a lidar com a culpa. Porque ela faz parte do circuito da existência humana. Não tem como negar isso. E fugir desse processo e deste balanço entre graça e a consciência cada vez maior de quem somos, pode se tornar assustador ou pode se tornar transformador. Pedro, ao tomar consciência do seu erro, diz a palavra que ele chorou amargamente. E muitas vezes é assim, queridos, que nós vivemos, sobre a ameaça de um galo que canta. Quando às vezes a gente fala o que não devia e pensa em, pá, isso vai dar nhaca, né? Bah, errei. Bah. Quando muitas vezes nós estouramos, quando muitas vezes nós, fugimos da nossa responsabilidade porque erramos, o galo canta. O galo é como a nossa consciência sendo despertada, né, pelo canto do bichinho. Lá em casa tem um galo lá, um galo incircunciso do vizinho que canta cedinho de madrugada. Né? Às vezes eu acordo com aquele galo. O galo é importante. Na verdade, nós somos o que parecemos ser, ou até o que nós pensamos ser. Né? Desculpa, nós não somos, né? Muitas vezes o que parecemos ser ou o que pensamos ser. Nós achamos que somos isso e daqui a pouco descobrimos que não somos. Nós pensávamos que éramos assim e descobrimos que não somos. E isso gera culpa, gera frustração. E muitas vezes nós alimentamos esse circuito com o que nós chamamos de desculpa. Há pessoas que passam a vida se desculpando. Desculpar é tirar a culpa, é tentar tirar da culpa, se livrar da culpa. Né? E a palavra que nós mais usamos é isso, ó, desculpa. Me desculpa. Porque revela essa realidade em nós. Essa tentativa de aliviar ou de eliminar a culpa. Por trás das nossas virtudes, há inumeráveis culpas, queridos. E nós podemos fechar os nossos olhos para isso, ou nós podemos fazer como Jacó, ir para o vale, para Peniel e enfrentar. Ou como Pedro, que foi confrontado por Jesus. O bem que eu quero, Paulo diz, eu não faço. Paulo tinha esse conflito, está lá em Romanos. Paulo diz, quem me livrará, né, desta realidade do corpo, desta morte, desta dura realidade? E aí, no final, ele clama dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Invocar nossos complexos psicológicos, queridos, não nos liberta da culpa. Justificar, tentar desculpar, não nos liberta da culpa. Por muito tempo, no processo que eu passei, depressivo, eu não conseguia ler a Bíblia. Há muitas pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia por causa do circuito da culpa. Porque só vem na Bíblia aquilo que alimenta a sua culpa. Isso aconteceu comigo. Quer ver? Existe uma ideia corrente no mundo cristão, nas igrejas, né? De pessoas que muitas vezes, por viverem esse circuito da culpa, começam a se questionar, será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que quando eu pecar com o Espírito Santo não há perdão. E começam a alimentar estas coisas, né? Mas pense bem, uma pessoa que está preocupada se pecou contra o Espírito Santo, se na verdade ela pecou. Com certeza não. Está entendendo? Só o fato de ela estar preocupada com isso, estar ocupada, né? Está sensível a isso, com certeza ela não pecou. Porque quando nós reprimimos a culpa,
uma das coisas que acontece é essa insensibilidade. Pedro, ele é tratado na sua culpa. Tu me amas? A verdade vem, a verdade é trazida. E a oportunidade do humilde reconhecimento e da humilde escolha de amar o Senhor foi dada a Pedro, no meio das suas falências e fracassos. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Talvez Pedro tivesse dito, mas como, Jesus? Como que eu vou cuidar de outros se eu não sei cuidar nem de mim mesmo? Como que eu vou cuidar de outros se eu sou esse cara que eu sou? Mas Jesus, ele diz, Pedro, você continua sendo importante para mim. O propósito de Deus não deixou de ser o propósito de Deus para você. Não deixe a culpa destruir você. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós sofremos sim com as nossas incoerências quando deixamos a autoanálise, acontecer em nossa vida. Ou nós fugimos. A autoanálise leva sim a crise e dores. Mas ela é um processo importante. E que com certeza em momentos de muito isolamento e de convívio muito intenso, as coisas vêm muito à tona. Para muitos é mais fácil não sonhar, porque sonhar se tornou frustrante. E a culpa dos sonhos não alcançados e não realizados, gera dor e sofrimento. Então muitas pessoas abandonam o sonho. É mais fácil não sonhar. Muitos dizem, é mais fácil eu não fazer. Isso é uma atitude, queridos, covarde. A culpa também, se nós dermos lugar a ela na nossa vida, ela gera aquilo que a palavra de Deus chama de amargura. Nós nos tornamos pessoas amarguradas, entristecidas, carregadas de dor. E a amargura é algo que não alcança só nós. O descontentamento comigo mesmo, ele ultrapassa e vai além. E ele alcança outros. Porque nós começamos a estar descontentes não só conosco, mas com os limites que a humanidade tem. E nós começamos a ver o meu erro no outro. E nós nos identificamos com, em termos de erro, com outros. E aí o circuito da culpa, e da amargura e desse descontentamento vai além das nossas fronteiras. E nós começamos não só a viver o circuito, ou o ciclo da culpa interior, mas ele começa a alcançar o outro e nós começamos a culpar os outros. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Eu adoro essa frase. Essa frase me acompanha. E é uma realidade. Seja ela falsa ou verdadeira. Quem não se decepciona, queridos? Nós nos decepcionamos conosco mesmos. Nós nos decepcionamos com o outro, porque essa é a realidade. E muitas vezes esta amargura que está ali reprimida, ela se reflete em agressividade. A agressividade reflete, sim, falsas ou verdadeiras culpas que não foram resolvidas e tratadas. Eu lia num livro esses dias uma frase, não é minha, que eu achei muito interessante. Ele diz que os covardes transbordam de explicações. Estão sempre se explicando, sempre se justificando. Ou de condutas agressivas. Porque o cachorro late para se defender, não é verdade? Mas se defender do quê? Estes mecanismos, queridos, nós precisamos identificar na nossa vida, mas entender que em Cristo nós podemos andar em vitória sobre eles. Para encerrar, é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu trabalhei um pouquinho, circuito da culpa, para a gente tomar consciência e entender que isso faz parte da vida da gente, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Muitas vezes algumas reações minhas, em casa, por exemplo, eu percebo que tem a ver com isso.
com momentos em que eu estou fragilizado ou estou carregando alguma crise dentro de mim, e a minha esposa vem e me joga uma frase e aquilo cai, né, reforçando um sentimento que eu estou abrigando, gerando uma reação de defesa. Mas a graça de Deus se tornou salvadora, diz o apóstolo Tiago. E essa frase, este versículo que está lá no livro de Tiago é fantástico. Ele diz: a graça de Deus se tornou, né, salvadora. A graça salvadora. A graça salvadora quer dizer a graça libertadora. E para nós provarmos a libertação da culpa, nós precisamos entender duas coisas. Que a culpa reprimida dá lugar à ira, à cólera, à revolta, ao medo, à angústia, à insensibilidade. Nós vamos nos tornando insensíveis, endurecendo, né, a nossa cerviz, e muitas vezes somos dominados até por impulsos agressivos. É o que a psicologia fala. E é o que nós percebemos. Mas a culpa reconhecida traz libertação. Porque a graça de Deus, ela abunda neste meio. A graça é libertadora porque ela nos liberta da condenação. E quando o apóstolo Paulo declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, o estar em Cristo é esta dependência diária da graça, porque com certeza a culpa faz parte do processo, do métier do dia, está no cardápio. Errar está no cardápio. Mas a graça é provada quando nós estamos em Cristo e entendemos que não há condenação. É muito interessante quando aquela mulher adúltera, que estava para ser apedrejada, tem um encontro com Jesus. Jesus vira para ela e diz: alguém aqui te condenou? Depois que ele vira para os homens e diz: olha, se alguém aqui não tem pecado, não erra. Se alguém aqui não carrega a culpa, como esta mulher carrega, atira a primeira pedra nela. Jesus diz: nem pouco eu te condeno. E ele diz: agora vá e não peques mais. E isso me chama muita atenção, porque a graça, queridos, ela é libertadora, ela nos livra da condenação, ela trata a nossa culpa por meio do perdão ilimitado de Deus. Mas é interessante também nós entendermos que a graça não só nos livra da condenação, mas ela tem poder de nos libertar do que é condenável em nós. Porque há muitas coisas condenáveis em nós. Se a graça não tem este poder de nos libertar do que é condenável em nós, ela não quebra esse circuito, percebe? Esse ciclo de culpa. Porque Jesus vira para aquela mulher e diz: agora vá e não peques mais. Não viva mais debaixo deste jugo. Não volte a alimentar esta vida que gera culpa. Essa vida que gera esse sentimento, esta consciência. A Bíblia fala que aqueles que não cuidaram da sua consciência naufragaram na fé. Manter uma boa consciência é importante. E isso passa por reconhecer a culpa, não reprimi-la. Graça e culpa, queridos, são coisas universais. A graça é para todos. E a culpa faz parte da vida de todos. Perdão é algo universal. O perdão de Deus está à disposição de todos. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É promessa. Mas a condição está no ser. Né? Porque nós acessamos o perdão e a cura da nossa culpa, da nossa consciência, dos nossos sentimentos que carregamos por meio da confissão. A confissão quer dizer este canal
que conduz dois processos importantes na nossa vida: o arrependimento, eu já preguei sobre ele aqui, e o apropriar-se do perdão. Há pessoas que não se perdoam, há pessoas que não perdoam os outros. A falta de perdão alimenta o circuito da culpa e todas as suas angústias e patogenicidades aí que acompanham a vida deste circuito nefasto, sombrio, tenebroso. Se por um lado a culpa revela a nossa condição, por outro lado, é nesta condição que nós provamos o poder de Deus e a graça de Deus. A minha graça te basta. Deus diz, é nela que você precisa viver. Não graça barata, não graça que não nos liberta, que apenas nos auto-justifica. Perdão, queridos, é libertador. E nós precisamos entender que nas nossas relações, seja na nossa relação com Deus, o perdão é algo essencial. Deus sabia disso e providenciou perdão para nós por meio de Cristo. Mas as nossas relações também aqui, o perdão é essencial. Se não há perdão, a culpa predomina, a acusação predomina e todo este ciclo vicioso que nós vemos aí no mundo. Muitas pessoas usam a culpa como uma forma de subjugar o outro. Porque entendem que se eu não perdoar, eu mantenho o outro debaixo dos meus pés e do meu controle. Mas isso, queridos, é um grande engano. Porque isso gera morte, não só na vida do outro, na minha também. A palavra de Deus diz que se eu não perdoar, o Pai Celeste não me perdoará. Olha só. Que forte isso. Então o perdão é algo que a palavra de Deus nos ensina que é extremamente importante. Nós aprendemos a alimentar as nossas relações com perdão. Perdoar a nós mesmos, entender o perdão de Deus, perdoar os outros e receber perdão dos outros. Perdão é algo tremendamente poderoso. E que gera saúde física e psicológica. E a psicologia reconhece isso hoje. A Bíblia já falava disso antes. Queridos, eu quero encerrar aqui trazendo essa questão da culpa, porque nós não precisamos viver carregando culpa. Nós não devemos reprimir a culpa. Nós não devemos negar a culpa. Nós devemos identificar se ela é verdadeira ou falsa. E se é verdadeira, nós devemos nos lançar na presença de Deus, nos lançar a resolver as coisas, a buscar a vitória, por mais lutado que seja. Eu sei que muitas pessoas que eu já ouvi de conversa pastoral dizerem para mim, foi uma luta terrível, pastor, para conseguir perdoar. E eu conheço pessoas também que há uma luta terrível, porque não são perdoadas, porque alguém resolve não perdoar. E o circuito da culpa se estabelece dentro de casa, gerando um inferno.
O inferno não é só depois não, queridos. O inferno começa aqui, muitas vezes. Vamos viver, queridos, a graça de Deus que nos capacita, por mais lutado que seja, ainda que a gente saia manco do processo, mas nos capacita a avançar em vitória sobre o circuito da culpa. Jesus veio para destruir ele, destruir as obras do diabo. E uma das obras do diabo é alimentar este circuito de culpa nos nossos relacionamentos. Jesus destruiu ele na cruz, nos dando e abrindo um caminho de reconciliação com o Pai e nos ensinando a viver este processo de reconciliação uns com os outros. É doído, por causa do nosso orgulho. É doído, por causa daquilo que nós perdemos, por causa das feridas também que sofremos. Muitas vezes somos, sim, muito feridos. Mas este processo pode ser vencido. A vitória vem. Amém? Eu quero convidar você a celebrarmos a ceia juntos. E quero reafirmar aqui que não há culpa que você não encontre perdão e graça para vencer na presença de Deus. Amém? E a palavra de Deus também nos ensina que se nós temos carregado, se temos nas mãos estas pedras que lançamos sobre os outros, culpando, como aqueles homens queriam fazer com aquela mulher diante de Jesus, nós podemos hoje largar estas pedras e dizer: Senhor, eu quero largar este modo de viver, carregando pedras nas mãos. Eu quero viver a dimensão do perdão. Como eu sou perdoado, eu quero perdoar. Você entende isso? Como eu tenho sido perdoado, eu quero perdoar. O erro que eu reconheço no meu irmão e vejo em mim necessita de perdão diário. Você tem aí os elementos nas mãos. O pessoal que está em casa também pode celebrar a ceia conosco, pode ir lá. Se tem um suco de uva lá em casa, né? Pãozinho, pode celebrar em casa também. Quando nós celebramos, queridos, a ceia em memória do Senhor Jesus, nós precisamos lembrar disso. Que o medo e todo o circuito de culpa acha um lugar de cura, um lugar de vitória em Cristo. Não é Freud, não é Jung, não é ninguém que vai te ajudar. Porque a palavra de Deus fala, né, são psicólogos, né? Que até ajudaram a entender muito da realidade da psique da humanidade. Mas que a resposta está em Jesus. Porque Ele fala de um poder que vem do Espírito dele sobre as nossas vidas. O poder da oferta e do amor dele. Você tem aí o pão, o cálice. Eu quero dar um minuto aí para você, enquanto nós cantamos essa música. Você pode ir cantando aí de fundo, de leve. Para você orar. Talvez você precise orar nessa manhã. Se alguma culpa que você carrega, queridos, o caminho é a confissão. Não reprima, confesse. Reconheça e diga: Senhor está aqui. Lute com Deus se preciso. Se você precisa perdoar, se você tem pedras nas mãos, diga: Senhor, eu quero largar essas pedras. Reconheça que o circuito do erro não é só exclusivo do outro, é nosso. Nós precisamos reconhecer no outro
quem nós somos e a necessidade de perdão que o outro tem, eu tenho. Pai, em nome de Jesus, essa manhã nós queremos celebrar a ceia, crendo, Senhor, que Tu és o Deus, Senhor, que tem cura para nós, que Tu és o Deus que quebra, Senhor, os ciclos viciosos em nossa vida, estabelecidos talvez há muito tempo, Senhor. Tu és o Deus que remove, Senhor, toda esta violência que muitas vezes carregamos em nosso coração, por causa, Senhor Deus, das nossas enfermidades. Mas Jesus, Tu, Senhor, tomaste sobre Ti as nossas dores e enfermidades. O castigo que Tu assumiste no nosso lugar nos dá agora poder para viver em paz. Viver em paz, Senhor, que a Tua paz tome conta dos nossos corações. Senhor, que aquele que tem dificuldade de se perdoar, Senhor, nessa manhã, possa entender que há perdão, Senhor. Aquele, Senhor, que tem dificuldade de perdoar o outro, possa receber graça e poder de Ti, Senhor, para perdoar, Senhor. Que a celebração da ceia, Senhor, possa, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor, trazer, Senhor, este poder, Senhor Deus, esta graça que nos basta, como diz Paulo, Pai, para vencermos, Senhor. Nós temos buscado aprender a vencer, Senhor Deus, a viver em vitória. Em nome de Jesus, Senhor, queremos Te dar graça, Senhor. Não precisamos mais andar com medo, com vergonha. Que há tratamento, Senhor, que há cura, e que a culpa, Senhor Deus, ela é debelada, removida, Senhor, quando nós entendemos o perdão. Espírito Santo de Deus, só Tu tens esse poder, Senhor, de nos dar entendimento sobre isso. Alcança o nosso coração, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos participar do pão. Após ter partido o pão, Jesus disse: este é o cálice de uma aliança nova. Vamos beber dele. Eu queria desafiar você a estar revendo estas pregações, a estar revendo nesse tempo, né? A estar realmente buscando no Senhor as bases desta vida vitoriosa. A palavra de Deus nos dá esses ensinos. Próxima sexta-feira agora nós temos a nossa sala de oração aqui às 20 horas. Você pode agendar com a pastora Mari. Tem sido um tempo também de oração. Eu creio que será um tempo diferente também nessa sexta-feira. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós Te damos graças, Senhor, pelo Teu amor e pelo perdão que nos é estendido. E a vitória, Senhor, que Jesus nos conquistou pela cruz. Que a Tua paz, Senhor, guarde mente e coração, em nome de Jesus. Deus abençoe você, um abençoado domingo. Amém? Se entre